Depois que eu tomei essa postura em Deus, Karina, dentro da minha casa, que eu decidi tirar o meu marido do centro e colocar Jesus no trono dele, nunca mais eu encarei os problemas da mesma forma. E olha que eu tive muitos desafios na minha trajetória. Eu vou fazer 29 anos de casada. Quando eu comecei a agir dessa forma, Deus começou a trabalhar na vida do meu marido. Ele ia na igreja, ele cria em Deus, como era a Ele foi fé criado dele? na igreja porque ele era filho de pastores. Aham. Do pastor Odilon, que é o sogro do pastor Silas, da irmã Maria, que é... Meu Deus do céu, não tenho nem palavras para descrever o que foi a minha sogra para mim. Uma mãe que eu tenho saudade até hoje, que ela já partiu, está com o Senhor. Mas antes deles partirem, escute o que Deus fez. Antes do meu sogro e da minha sogra partirem para a eternidade, o meu marido entregou a vida a Cristo. No pé da minha cama, uma dessas madrugadas em que ele voltava completamente drogado, eu havia passado pelo estúdio. Eu havia gravado a minha primeira canção, que foi conhecida no Brasil todo, que foi Tira-me do Vale. Depois você pode ouvir nas plataformas digitais ou no YouTube, que ela está lá. E essa canção, quando eu gravei essa canção, porque ela dizia: Deus, tira-me do vale, eu quero ver tua mão, eu quero libertação, não há mais resistência em mim. Eu preciso ser alguém, ser feliz. A letra dessa canção é um clamor, é um pedido de socorro. Quando eu gravei essa canção, eu fui para o banheiro orar, o banheiro do estúdio. E eu falei: Senhor, me dá um sinal hoje de que eu estou no caminho certo. Porque chega uma hora que você pensa, eu estou dando murro em ponta de faca, eu estou aqui fazendo, sabe, eu estou perdendo o meu tempo. Eu era muito nova, eu tinha muitas dúvidas. E ali naquele banheiro, eu fui muito visitada por Deus, fui muito consolada, porque a oração ela é muito poderosa. Existe um poder tremendo na oração. A oração é algo que a gente precisa acessar esse lugar em Deus todos os dias. É uma coisa que você tem que fazer todo dia. Não dá para fazer nada sem orar. Até Jesus Cristo, tudo que ele fez foi através da oração. E ele nos deixou esse exemplo. Então, se o Filho de Deus orou, imagina eu e a Karina. Nós precisamos ser mulheres de oração. Eu sei que ela é. Então, eu orei e fui para minha casa. E nessa madrugada, que eu botei a voz nessa canção, o Odilon chegou de madrugada de novo. Só que dessa vez, ele chegou, foi no pé da minha cama, me chamou. Eu estava acordada, eu estava até ali esperando ele voltar, mas quando ele chegou, eu meio que fingi que estava dormindo. Aí ele me levantou e falou: Êxodo, eu quero que você faça uma oração por mim. Aí eu, uma oração? Tá. Porque ele já não estava mais indo à igreja. Apesar de ter sido criado na igreja, ele não estava mais indo, eu estava indo sozinha. E eu falei: tá bom, eu vou orar por você. Ele falou: mas fala o seguinte, fala para Deus. Deus, ou o Senhor transforma ele, ou o Senhor leva. Porque ele não quer mais ficar assim. Por favor, faz essa oração. E para mim foi bem difícil fazer essa oração, porque era uma oração de entrega. Né? Significava que, naquele momento, eu estava concordando em ficar viúva, se Deus quisesse levar o meu marido. E não é ele fácil. mesmo nunca tinha feito essa oração desse jeito. Ele preferiu deixar que você fizesse. Nunca. E, na verdade, ele já tinha desistido dele. Nós não, né? Nem eu, nem os pais, nem todos os intercessores que estavam clamando pela vida dele. E eu fiz essa oração. Eu botei a mão na cabeça dele, eu lembro bem da cena, porque eu estava no pé da cama, ele de joelhos, e eu com a mão sobre a cabeça dele. E eu orei. Eu não estou falando que você tem que fazer isso não, tá, querida? Porque cada um tem que ter a sua própria experiência. E eu acho que é como você disse aqui no começo, em off, Karina. A nossa vida com Deus é assim, você vai caminhando, Deus vai botando o chão. Mas cada estrada é única. Deus, ele constrói uma estrada muito individual para cada ser humano, para cada filho dele. E esse foi o caminho que ele me deu. E naquele momento eu orei, e o meu marido foi dormir. E no dia seguinte, quando ele acordou, ele não teve vontade de usar drogas. Isso é algo muito raro também de acontecer, porque uma pessoa que é viciada há 11 anos, ela para aos poucos. Mas o Odilon, ele não teve mais vontade nenhuma a partir daquele dia. Quando ele percebeu, no outro dia, à tarde, ele não tinha usado nenhuma droga. E ele
achou estranho aquilo, falou, ué, eu não usei e não estou sentindo falta. Passaram 2 dias, passaram 3 dias, uma semana, ele foi para um retiro espiritual da igreja e eu fui para uma agenda com a pastora Antonieta Rosa, que também é minha intercessora, uma mulher de Deus, que é pastora também lá na DEVEC. Viajei com ela para Macapá, para cantar e dar suporte. Eu não tinha, o meu disco não tinha saído ainda, eu estava ali com ela, porque ela me convidou para ir com ela, e eu sei que foi Deus que me levou para esse lugar. Porque Deus, quando Ele quer te abençoar, essa bênção sempre vai passar por pessoas. Ele vai colocar pessoas certas do seu lado, então cuidado com quem você anda. Pode ser alguém que Deus está usando para te abençoar, ou está usando você para abençoar essa pessoa. E quando eu fui para Macapá com a pastora Antonieta e com a Josiane, que cantou no Voices comigo futuramente, né? Logo depois desse episódio, muitas coisas aconteceram. Lá em Macapá, no 4º dia, a gente ficou num hotel que não tinha como se comunicar, não tinha telefone, não tinha celular naquela época.